Muito bem, gente. Falar um pouquinho de gestão de estresse, né? Vinculado a um pouquinho de inteligência emocional. O que é estresse, afinal de contas? Muita gente fala mal de estresse, muita gente fala que estresse é excesso de trabalho, fala que estresse é a dificuldade de lidar com situações, fala que estresse é uma pessoa reagir a uma situação delicada. Então, vamos entrar um pouquinho no detalhe disso, para depois entrarmos no que é possível fazer com isso. Então, primeiro, entender um pouquinho o que significa essa palavra estresse, né? É algo natural. Todo e qualquer animal funciona com reações de estresse. Então, é uma reação fisiológica necessária para o nosso funcionamento. Sem estresse, nós não teríamos ações para nos defendermos, nós não teríamos impulsos para lutar. Então, estresse é aquilo que nos ativa momentaneamente quando necessário. E quando a gente entra nesse estado, é como se, falando de uma maneira simplória, toda a energia do corpo vem para a periferia. Todos os nossos sentidos ficam aguçados. É o cachorrinho que fica com todo o pelo eriçado quando ele está estressado. Nós funcionamos também dessa forma. Então, entender que ter estresse é natural. Tá, mas Edson, é bom ter estresse? É mal ter estresse? Depende. É como alimentação. Se você tem uma alimentação equilibrada, é bom. Se você se alimenta pouco, é mal. Se você se alimenta muito, é mal. Ou seja, o estresse é a mesma coisa. Você tem que encontrar um meio termo de como esse efeito fisiológico pode ser um grande aliado na nossa vida. Para entender um pouquinho isso, damos uma olhadinha nessa curva, né? Quando alguém não tem estresse nenhum, que está inativo e descontraído, esse estado ele está numa subcarga, ou seja, é aquele relaxamento total, é aquele descanso, ele está totalmente latente. Em alguns momentos da vida a gente fica assim. Agora eu pergunto para vocês, dá para viver assim? Totalmente inerte? Não. Aí a gente tem a área amarela aqui, é como se fosse o estresse ideal, ou seja, um estresse saudável, o estresse da ativação, o estresse da motivação, o estresse que faz eu me movimentar. É quando a adrenalina e cortisol caem na corrente sanguínea e me dão uma ligada. Isso durante o dia ocorre 6 vezes, são ciclos. A gente chama isso de movimento ultradiano. Ultradiano. Esse movimento ultradiano ele faz com que tenhamos picos de adrenalina e cortisol e zonas de descanso. E isso é natural. Eu preciso ter estresse quando eu sou ameaçado. Eu preciso ter estresse quando eu estou com um grande desafio. Saudável. Agora, quando essa reação de estresse passa para uma sobrecarga, se é uma sobrecarga ocasional, tudo bem. Agora, imagine que essa sobrecarga começa a ser constante. É como se eu colocasse a minha máquina para funcionar acima do padrão dela de uma maneira constante. Passando desse ponto, a gente já começa a ter, a longo prazo, um processo que a gente chamaria de esgotamento. Ou seja, começam a aparecer reações de ansiedade, a síndrome de pânico e outros sintomas que eu já vou entrar no detalhe. Quando uma pessoa fica nessa zona vermelha durante muito tempo, isso aqui é altamente nocivo. Então, dá para se dizer assim, estresse é nocivo?
Depende. Somente quando a gente está acima daquilo que o corpo sabe administrar. Quando isso se torna, e entendo a palavra que eu vou usar, um hábito de ficar na zona de esgotamento. Um hábito de sobrecarga. E por incrível que pareça, a gente habitua com isso também. E essa zona aqui, durante muito tempo sendo estimulada, ela vai gerar consequências. O excesso de adrenalina e cortisol durante muito tempo vai fazer com que a frequência cardíaca aumente, pressão arterial, diminua a imunidade, aumenta o apetite, agrava o acúmulo de gordura na região abdominal. Tem gente que está barrigudinho por causa do estresse. E não é só isso, gente. Vai se gerar o que se chama síndrome de estresse, que é aquele hábito, aquela coisa que o corpo daí parece que não desliga mais, ele fica oriçado o tempo todo. E quais são os indícios disso a curto prazo? Irritabilidade. E é possível que alguns vão se identificar muito com a lista. Falta de concentração, falta de foco, fadiga. Perturbação do sono, ou seja, demora muito para eu poder dormir, para eu poder desligar. E às vezes, quando acorda, acorda cansado. É como se não fosse o suficiente. Dá uma sensação de que não foi um sono recuperador. Problemas de digestão, gastrites, acidez, refluxos, etc. E a pessoa começa a dizer assim, pô, estou perdendo a memória. Já não consigo lembrar das coisas. Não é que afeta a memória no sentido literal dela a curto prazo. É que a cabeça está tão cheia que não presta atenção. E, consequentemente, como é que eu vou lembrar de uma coisa que eu não estou prestando atenção? É como sair de casa e dizer, puxa, tranquei a porta ou não? E por que eu não lembro de ter trancado a porta? Porque eu não estava presente, eu não prestei atenção no que eu estava fazendo. A cabeça está tão cheia que eu simplesmente não presto atenção. A médio prazo, quais são as consequências? Dores, tensões, a ansiedade, variações de peso, ou pessoas que emagrecem, ou pessoas que começam a engordar. A depressão aqui, no sentido do desânimo, não é a depressão clássica que envolve uma tristeza crônica, é um desânimo que a pessoa tem, que, consequentemente, baixa o libido. A médio prazo, começam a ter nuances de pânico. Quem já teve pânico ou teve um ataque de ansiedade sabe o quanto isso é desagradável, o quanto isso é incômodo. Já tive N clientes que foram parar em pronto atendimento como se estivessem tendo um infarto, com dores, dificuldade de respiração. A sensação é que como estivesse morrendo, estivesse tendo uma coisa grave. E o diagnóstico, em muitas situações, é simplesmente você tem que procurar um terapeuta ou você tem que tomar um calmante, porque fisicamente, diagnóstico não tem do que você esteja sentindo. Aí começa o uso de drogas e o que vai tornando um ciclo vicioso. E quando eu falo drogas, não estou falando só das drogas clássicas ilícitas. Também temos drogas lícitas, prescritas, e que vão tornando a coisa um efeito contínuo. Dificuldades de aprendizagem, aquilo que é vinculado à memória fraca, ou seja, eu já não fixo mais, eu já não consigo reter tantas informações quanto eu deveria. E a médio e longo prazo, as consequências são mais graves, né? Envelhecimento precoce, alguns casos de hipertensão,
Alguns casos de diabetes sendo geradas em decorrência disso, alguns tipos de câncer. E Alzheimer, que infelizmente está ficando cada vez mais precoce. Pessoas mais novas, né, na faixa até de 40, 50 anos, tendo problemas com Alzheimer. Esse é o quadro feio do estresse. Esse é o problema do estresse. É quando o estresse não está sendo administrado da maneira que ele seja útil para mim, e sim de uma maneira nociva. Qual é a solução disso? É eu conseguir gerar um equilíbrio entre esses hormônios de tal forma que eu saiba que a adrenalina e o cortisol fazem parte, que são, o estresse é parte da minha vida, ele é necessário, ele é saudável até determinado ponto. Por quê? Porque ele está vinculado à disposição e defesa. E que eu tenho outros hormônios que também têm que ser estimulados, como a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina, que estão vinculados a prazer e felicidade. A fórmula para a gente ser saudável, em tese, no sentido hormonal, está aqui, equilíbrio. Tá, Edson, mas como é que eu vou conseguir isso? Então, vamos começar primeiramente incentivando vocês a pensarem numa palavra, flexibilidade. Mas não é uma flexibilidade somente externa, é aqui que eu estou me referindo, flexibilidade interna, maneira de pensar. Quando eu consigo flexibilizar a minha mente de padrões de pensamentos rígidos que eu herdei, padrões de pensamentos rígidos que, quem sabe, foram desenvolvidos, alguns deles durante a minha vida, fazem com que eu olhe para as coisas de uma maneira que não está sendo útil para mim. Porém, faz anos. E eu continuo fazendo a mesma coisa. Então eu tenho que flexibilizar. Eu não posso esperar que surjam resultados diferentes se eu não mudar a minha maneira de pensar a respeito daquilo que eu estou tendo problema. Muitos de nós fica de forma ingênua esperando que a mudança venha de fora para dentro, sendo que o que de fato vai mudar a maneira de olhar as coisas é de dentro para fora. As suas ações e as suas reações são frutos dos seus pensamentos. Então, começa tudo mudando a maneira de olhar, mudando esses padrões mentais. Por exemplo, um dos pontos que muitos dos clientes falam que é o aspecto principal da geração de estresse deles é dificuldade de relacionamento. Aliás, nessa pandemia, isso está ficando bastante evidente. Por quê? Porque, quem sabe, em algumas casas, as pessoas nunca ficaram tanto tempo juntas, a não ser em momentos extraordinários de férias, e olha lá. Tem mães que nunca ficaram tanto tempo junto com filhos. Porque, normalmente, o filho ficava na creche, e ela encontrava o filho um pouco de manhã, um pouco à noite. Agora é 24 horas por dia. A mesma coisa com o marido, a mesma coisa com a esposa. E aí não tem mais o distraidor externo que fazia com que eu me deslocasse mentalmente. E, de repente, eu estou olhando para aquilo que é dentro da minha casa. E como é que eu lido com isso? Eu vou esperar que o outro mude para eu ficar bem. É bom sentar, que vai demorar um tempo. Então, se eu quero mudança, a mudança começa em mim. Porque se existe um problema de relacionamento, e esse problema de relacionamento envolve duas pessoas, e quando eu coloco aqui problema de relacionamento, dificuldade de relacionamento, eu não estou falando só conjugal. Pode ser mãe com filho,
Pode ser filho com pai, pode ser com chefes, pode ser com colegas de trabalho. Independente. Dificuldade de relacionamento envolve duas pessoas. E sempre a parte mais flexível do processo tende a dominar o processo. Isso é biológico também. A flexibilidade faz com que a gente se adapte. A flexibilidade faz com que a gente faça de maneira diferente. Então, se eu continuar insistindo em agir e reagir da mesma maneira, eu sempre vou continuar tendo a mesma resposta. Você já deve ter lido isso em todos os lugares, mas é fato. Quando que as coisas vão começar a mudar? Quando eu mudar. Então, no aspecto relacionamento, primeiro, tem uma pessoa do lado de lá. Ela foi criada num padrão, ela herdou coisas da família, ela tem um jeito de pensar que é diferente do meu. E isso não quer dizer que necessariamente ela esteja errada. Ela apenas pensa diferente de mim, age diferente de mim. Então, quando eu me coloco de fato na posição do outro, eu começo a entender que lá existem também limitações. Aí, por que a pessoa não ajuda eu a resolver? Porque ela não consegue nem resolver o dela. Você resolve o seu, ela resolve o dela. O caminho de solução está na flexibilização. Alguém tem que mudar para que a relação comece a ficar melhor. E esse alguém pode ser eu, pode ser o outro, ou pode ser ambos. Mas a flexibilidade é fundamental, porque senão as coisas não vão mudar. Você já experimentou ficar no lugar da outra pessoa? Já pensou em ficar no lugar da outra pessoa? Se você fosse ela agora, como você estaria olhando para você? Como você estaria vendo as suas ações e reações? Experimenta colocar-se um pouco na posição do outro e perceber o que você sente. Pode ser que o teu entendimento comece a ser flexibilizado. Outro ponto, excesso de tarefas, falta de tempo. É incrível quanto nós, aqui em casa, eu com a minha esposa, que estamos confinados há 90 dias, o quanto aumentou as atividades do que a gente estava habituado. Tá, e daí, o que eu faço com isso? Flexibilidade. Se eu não estou conseguindo controlar as coisas, eu tenho que partir para quê? Para recursos, como agendas, eu tenho que partir para simplesmente organizar as coisas dentro de um padrão que faz com que eu me sinta confortável o máximo possível. Distribuir as tarefas ao longo do tempo, criar uma rotina que me permita realizar tudo que eu tenho que fazer. Até que eu crie um hábito. Hoje, quando eu saio de casa e esqueço de pôr a máscara, é como se já tivesse faltando alguma coisa. Por quê? Eu já habituei a usar essa coisa. Então, tudo que a gente consegue encaixar dentro de um hábito que eu gere, passando alguns dias, facilita. Distribuir isso. Nem que eu tenha que levantar um pouquinho mais cedo ou dormir um pouquinho mais tarde. Mas criar uma rotina diária, isso é fundamental. Se eu deixar a esmo, muita coisa vai deixar de ser feita e muita coisa vai ser feita mais ou menos. Dificuldades financeiras geram estresse? Indiscutivelmente, sim. E como lidar com isso? Muita gente está tendo dificuldade financeira. Por quê? Porque não estavam esperando algo dessa natureza. Porque não estavam esperando que isso que hoje a gente está vivenciando pudesse acontecer. Pessoas que não tinham reservas financeiras. Pessoas que foram pegas no contrapé. Muitas quebrando. E, gente, o que se faz com tudo isso? Flexibilidade. Olhar para isso como uma maneira
de fazer diferente. Eu garanto que se você que está me ouvindo, alguém que está me ouvindo, aconteceu isso com você, que você perdeu um emprego, ou você quebrou seu negócio, ou teve que fechar, ou está em dificuldade, entenda uma coisa. Você foi capaz de realizar e chegar aonde chegou profissionalmente até antes da pandemia. Então, eu te garanto que você é capaz de recuperar tudo isso pós-pandemia. Porque você já fez uma vez. Você tem toda a habilitação e capacidade para chegar ao mesmo patamar. Não sei se você vai além, porque isso vai depender de outros aspectos, mas no mesmo patamar que você se encontrava, com certeza, porque você já fez isso. Você não é leigo, você não é iniciante. Eu conheço clientes que eu tenho que eles iniciaram a vida profissional que hoje é de sucesso aos 40 anos, alguns aos 45. E de situações que eles simplesmente perderam tudo. Se pegar a biografia de várias pessoas de sucesso, vocês vão ver quantas vezes elas quebraram. Então, acredite plenamente que você é capaz de recuperar tudo que você já fez um dia, caso você tenha perdido. Porque você sabe fazer. E agora é apenas a flexibilidade de iniciar algo, quem sabe de uma maneira diferente, como a gente está fazendo agora. Eu sempre dei palestras e cursos há anos, mas não desta forma. Eu sempre atendi pessoas, atendia poucas pessoas por vídeo, somente pessoas do exterior ou fora da minha cidade. Hoje eu não estou atendendo ninguém presencialmente. Flexibilidade, adaptações. E isso se aplica a questões financeiras. Maneira de olhar, qual é a oportunidade que isso me trará? Maneira de olhar, como que a minha mente pode encontrar soluções que permitam eu me sentir confortável em olhar para o futuro. E falando disso, medo do futuro. O seu futuro é construído agora, neste momento. Esses dias, um cliente que trabalha com área de tecnologia me disse assim, estou esperando passar tudo isso para aí eu ver como é que eu vou lidar com a situação, como é que eu vou entrar no mercado. Gente, põe uma coisa na cabeça, isso não vai passar. No sentido total, vai mudar muita coisa. E a gente tem que lidar com o novo. E o novo não é ruim. Estava lendo recentemente na China, pós-pandemia, o consumo de produtos aumentou no mercado de maneira absurda. As pessoas estão comprando como nunca compraram. E é muito provável que isso vai acontecer aqui. Porque o dinheiro não sumiu, ele está mudando de mão. Continua em alta, mesmo as lojas tendo aberto, continua em alta o mercado via internet. Porque as pessoas acharam confortável comprar um hábito que não tinham, agora é confortável comprar via internet, é mais fácil. Muita coisa vai mudar, gente. E a gente tem que aproveitar isso, no sentido geral, nos adaptarmos. Eu pessoalmente, não sei se vou ter um consultório físico daqui para frente.
Porque muitos dos clientes não vão querer sair de casa, é muito mais confortável. Por que eles vão gastar 1 hora a mais de deslocamento? Você vai ter o mesmo atendimento no conforto do lar. Então, também tenho que me adaptar, também tenho que flexibilizar. O futuro a gente faz hoje. O futuro é aqui que é construído. Se você pega o histórico de um Disney, ele tinha dentro da mente dele todo o parque pronto antes de ter o terreno que foi colocado esse parque. Você constrói na tua mente o que você quer para o teu futuro. Então, se você quer uma dica, imagine o teu futuro. Não precisa ter o detalhe do que você está fazendo, mas tenha certeza absoluta que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar muito bem. E é essa convicção, é isso que está dentro do teu peito, que você coloca essa crença, é que vai te mobilizar a ter esse futuro. Pessoas que sobreviveram a um campo de concentração, elas estavam imaginando como seria depois. Porque elas sabiam que iria terminar algum dia todo aquele sofrimento. Elas tinham certeza disso. Então, se eu enfrento isso, eu paro de me estressar. Porque o que eu estou colocando? Motivação na minha mente para construir um futuro diferente. Eu simplesmente faço as coisas de uma forma diferente. E isso me leva a comunicar com o meu corpo não mais uma ameaça, mas sim uma oportunidade. É como quem faz esporte, aqueles momentos antes de entrar em campo, antes de começar a partida. Você fica oriçado, mas é algo bom. É um estresse saudável. Outro aspecto que vai ajudar a gente a me tornar um grande aliado do bem-estar, estimular os hormônios da felicidade. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Ah, e como é que eu faço isso? Esse é o outro lado da balança, que muita gente esquece. Como que eu estimulo a produção desses hormônios? Pasmem, está ao alcance de qualquer pessoa. Pode ser que não todos os itens que eu vou citar. Por exemplo, a sexualidade. Sexo faz oxigenação do cérebro, melhora a aparência da pele, aumenta a imunidade, melhora o sono, reduz o risco de doença cardíaca, adiciona anos de vida. Então, se isso está ao seu alcance, aproveita. É saudável. Isso se faz em contraposto a o que o estresse gera. Todo mundo está muito acostumado a ouvir isso. A necessidade da atividade física. Ah, mas as academias estão fechadas. Ah, gente, atividade física eu posso fazer em casa. Levantamento de criancinha, se for o caso. Ficar fazendo movimento. Em qualquer lugar você pode fazer movimentos. Se você mora num prédio, você pode subir escadas. Se você subir 13 andares por dia e descer, você já não é mais considerado sedentário. Qualquer movimento físico você pode incluir na sua vida. E isso ativa os hormônios, gente. E combate aquela situação de estresse nocivo. E isso está ao alcance de qualquer pessoa.
de maneira simples. Não tem que ficar arrumando de maneira sofisticada. Ah, eu primeiro tenho que comprar o peso, ah, eu tenho que comprar isso, ah, eu tenho que arrumar aquilo. Gente, não precisa. Você pode até conseguir isso depois. A gente mora aqui, em casa, num andar alto. Curitiba é frio. Hoje de manhã estava, acho que 8 graus, 5 graus, uma coisa assim. Não dá nem para sair ali fora fazer exercício. Onde é que a gente faz? Aqui na sala. Agachamento, flexão, no tapete aqui, vamos embora. Tem que fazer um movimento. E isso vai fazer bem, vai trazer a ativação desses hormônios benéficos. Você quer ficar bem emocionalmente? O corpo faz parte do processo. Você quer aumentar a sua autoestima? Faça um pouco de atividade física, porque isso também ajuda. Porque é uma questão hormonal, não é uma questão só de aparência. Estimular o quê? O prazer. Com uma alimentação saudável e suplementação, sim. Quem disse que não tem alimentação saudável e saborosa? Gente, então você precisa olhar, porque nós comemos muito saudável aqui em casa e eu não ponho nada na minha boca que não seja saboroso. E um aspecto que é importante para combater o estresse nocivo, comece a prestar atenção em tudo isso quando você está fazendo. Quando você está comendo, coma. O que quer dizer isso? Preste atenção no paladar, sinta a comida na boca. Mastigue. Faça o que um enólogo faz com vinho. Ele põe um gole de vinho na boca e fica sentindo aquilo. Você vai comer muito bem, vai sentir bem e, curiosamente, não vai comer tanto. Porque a saciação vem antes. Se você está fazendo atividade física, sinta o teu corpo fazendo atividade física. Não fica olhando para a televisão. Sinta o que você faz. Esteja presente. Vocês não têm ideia quantas pessoas já passaram em consultório que fazem viagens e chegaram lá dizendo: não consigo lembrar de trechos da viagem. Que curioso isso. Meu marido narra tudo e eu simplesmente não consigo lembrar. E por que a pessoa não consegue lembrar? Porque ela não estava lá. Enquanto ela estava viajando, a cabeça estava preocupada com um monte de coisa fora e não prestando atenção aonde ela estava. Tudo que você for fazer, preste atenção no que você está fazendo. Torne aquele momento exclusivo, torne aquele momento prazeroso. Está brincando com o filho? Esteja ali. Está se alimentando? Esteja ali. Está trabalhando? Esteja ali. Está namorando? Esteja ali. Isso é viver. Agora, fazer tudo isso com a minha mente fora, cheia de coisas, eu não presto atenção em nada e não vivencio nada. E ainda reclamo: nossa, o tempo tem passado muito rápido. Nossa, como está acelerado as coisas, já passou um mês e nem percebi. Realmente, você não percebeu. Porque você não estava presente. Um outro aspecto, gente, simples, que gera satisfação, bem-estar, traz hormônios positivos, é você realizar as coisas, você concretizar
Não precisa ser metas grandiosas, pequenas coisas. Defina uma meta, realize e sinta o prazer de realizar. Isso no contexto profissional, no contexto de lazer, tá? Vou fazer uma hortinha em casa. Começa, inicia, conclua. Olhe para aquilo e sinta o prazer da conclusão. É prazeroso, gente. Comece e termine as coisas. Eu vou entrar em contato com pessoas, comece e termine as coisas. Tenho que consertar alguma coisa? Vou lá e conserto. Comece e termine as coisas. Te dê a sensação de realização. Permita que isso seja sentido por você. Pequenas metas, grandes metas, a curto, médio, longo prazo. E aqui eu enfatizei o curto prazo porque, devido à nossa situação, o que a gente tem nesse momento? Metas a curto prazo a serem realizadas. Adaptações. Porque isso faz com que a gente se sinta realizador, que a gente se sinta conquistador, que a gente se sinta útil. E outra coisa que traz sensação é sempre ter essa percepção de estar aprendendo coisas novas. Leia um livro novo, aprenda uma receita nova. Leia um artigo sobre algo que você nunca tinha lido. Oxigene a sua mente. Comece a criar elementos, mas com prazer. Tem um amigo especialista nos Estados Unidos, ele é especialista em combate ao estresse, ele diz assim, a fórmula para você ter Alzheimer e a fórmula para você ter uma longevidade mental saudável é a mesma, com uma diferença. Para você ter Alzheimer, é você ter um estresse nocivo junto com a mente ocupada. E para você ter uma longevidade mental sadia, é você ter a mente ocupada com coisas que te trazem prazer. Então o problema não é ter a mente ocupada, é com o que você ocupa. Foque naquilo que é bom, foque naquilo que te dá prazer. Defina coisas, aprenda coisas, estimule a sua mente. E isso traz bons hormônios. Isso te traz acesso àquela zona de estresse confortável, de estimulação, de maneira saudável. Mais uma listinha. Brincar. Gente, brinca na vida. Leva a vida com mais leveza. Cantar. Por que eu coloquei esse item? Foi feito um estudo de longevidade com muitas pessoas em várias regiões do mundo. Pessoas que chegaram à velhice saudáveis, lúcidas. E linkaram 10 características delas. Uma das características, todas cantam. E não é um cantar no sentido profissional, não é, elas cantarolam, elas assoviam, o tempo inteiro estão... Como que está a mente de uma pessoa que o tempo todo está cantando? Será que ela está pensando em desgraça? Não. Um segundo item dos 10, só vou citar 2 hoje, que não é o foco. Todas as dificuldades que essas pessoas passaram na vida, e passaram porque isso é normal, elas disseram que saíram com uma boa aprendizagem. Então, elas não veem aquilo como um momento desesperador, e sim que tem algo a ser aprendido com aquilo. E você pode gerar esses hormônios ouvindo música, tomando sol, que é necessário, procurar dormir bem, no mínimo 7, 8 horas, amar a si mesmo. Esse é um dos bem difíceis, sabia?
Eu aprendi a agradar os outros, mas não sei me agradar. Eu aprendi a fazer tudo para os outros, não consigo fazer para mim. Só tem um jeito de você amar genuinamente uma outra pessoa. É quando você consegue amar a si mesmo. E para concluir, sentir-se parte, gente, fazendo uma associação positiva com pessoas que podem te trazer coisas boas. Ah, mas eu estou isolado. Não, você não está isolado. Eu não estou isolado agora, eu estou falando com vocês. Nós temos tecnologia para isso. Eu posso fazer conferência com pessoas, eu posso brincar com pessoas, eu posso fazer reuniões, bater papo, contar piada, eu posso interagir com pessoas em vários lugares do mundo. Nós nunca tivemos isso em outras épocas na humanidade. Hoje a gente pode falar com quem quiser, onde quiser, no momento que quiser. Isso, para encerrar, faz lembrar de uma historinha. 3 discípulos chegaram para o monge e disseram: mestre, como que a gente consegue ter sucesso? O monge respondeu: falando com pessoas de sucesso, aprendendo com pessoas de sucesso. Aí eles perguntaram: tá, mas e como que a gente pode aprender a ser feliz? O monge respondeu: falando com pessoas felizes, aprendendo com pessoas felizes. E aí eles perguntaram: mestre, como que a gente pode aprender a valorizar a vida? O mestre olhou para eles e disse: conversando com pessoas que estão morrendo. Porque elas vão ensinar você a valorizar cada minuto da sua vida. Eu espero que eu tenha contribuído nesse pequeno encontro nosso da melhor forma possível e que uma ou outra dica que eu possa ter dado realmente faça um pouquinho de diferença na sua vida.